Olá, que bom saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando sempre aqui no estudo da Bíblia, o estudo da Escola Sabatina, né? Nós estamos estudando nesse trimestre aí sobre o grande conflito, você já tem acompanhado, aqui esta é a lição que estamos estudando, e nós estamos aí na lição 7, que vem com o título Motivados pela Esperança. Nós vamos discorrer o que é esperança, qual é essa esperança. Nós vamos estar estudando daqui a pouquinho. Também vou apresentar já os colegas que aqui estão comigo, dois irmãos aí de uma longa data também, né? Já vou apresentar eles. Primeiro eu quero pedir um favorzinho para você. Entra aí, você está no YouTube ou no Facebook, curte, né? Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Além disso também, eu vou pedir um outro favor, né? Que você envie aí agora que você está assistindo aí, envie para pelo menos 10 amigos seus esse link, para que sejam irmãos da igreja, sejam colegas de trabalho, amigos seus, envie para que eles também tenham acesso a esse material que nós temos apresentado aqui de maneira voluntária. Nós trabalhamos aqui para Deus, né? De maneira voluntária, não ganhamos nada, o nosso canal aqui do YouTube não é um canal monetizado, não temos renda com isso, apenas nós temos o interesse, sim, de transmitir esse conhecimento da palavra de Deus. Amém. Dito isso, agora eu quero apresentar os meus amigos aqui. À minha direita, eu tenho aqui o meu irmão, Djalma Monteiro. Seja bem-vindo, Djalma. Bom dia a todos. É um prazer poder estar presente aqui mais uma vez, poder compartilhar da palavra, que Deus possa nos usar, que Deus possa estar junto conosco nesse momento e a todo momento que você estiver aí também estudando a palavra, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre você. Amém. Muito bem. Quero apresentar também do meu outro lado aqui o Edinho. Eu falo Edinho, né? Nós conhecemos já há mais de 30 anos, Edinho. São mais de 30 anos já de amizade, de irmão de igreja. Isso. Seja bem-vindo também e pode já aí falar as suas primeiras palavras também. Também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento tão único, sublime, ímpar, porque aqui já passaram homens e mulheres de Deus, que ainda irão passar. Eu costumo dizer que tem coisas na vida que chegam para ficar, para permanecer. E esse ministério é um deles. Parabéns a Sandra, aqueles que estavam anteriormente, porque a gente vê que não é fácil. É uma equipe aí por trás, mas tudo para a honra e glória de Deus. Então, você que nos assiste em qualquer momento da sua vida, você se sinta hoje privilegiado pelos momentos que a gente vai passar aqui. E a honra sempre seja dada a Deus. Amém, né? Deus realmente seja louvado sempre. Então, o tema, como eu já disse aqui, da lição dessa semana é motivados pela esperança. Eu gosto muito de perguntas, né? O Edinho aqui, o Djalma, eles já estão acostumados aqui. Eu acho assim, eu aprendi uma vez que o que nos leva a buscarmos conhecimento não são respostas prontas, são perguntas, né? Então é por isso que eu gosto muito das perguntas, né? Motivados pela esperança. Primeira perguntinha, o que é esperança? O que vocês podem ajudar aí? O dicionário fala alguma coisa já. Vocês anotaram ou não? Em seguida, acho que eu vou responder essa daqui, e em seguida eu vou jogar para vocês o que é essa esperança, tá? Então vamos lá. O dicionário fala que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança em coisa boa, fé. Tem uma outra parte também que fala assim, esperança é ter fé e acreditar que determinada coisa vai acontecer. Ok. Então, esperança é ter a certeza que algo de bom vai acontecer. Mas o que é esse algo de bom? Nesse formato que você coloca, o dicionário está dizendo, serve para tudo. Tá? Então, serve para mim quando eu entro numa escola, quando eu entro numa faculdade, eu espero sair com um diploma, formado, espero sair dali com melhores condições de trabalho, né? Ou eu entro num trabalho, eu espero crescer na empresa onde eu estou trabalhando, conseguir um alto posto, um melhor salário e tudo mais. Mas é claro que a lição da Escola Sabatina ela vem trabalhando com o âmbito espiritual. A Bíblia usa essa palavra no âmbito espiritual. A esperança de que Jesus está voltando. Nós vivemos em um mundo que muitas vezes até esquecemos
das nossas dificuldades em várias situações, quando nós temos aí a vida que está bem equilibrada, está indo bem e tudo mais. Mas de vez em quando algumas coisas nos lembram que nós ainda estamos no mundo, quando nós temos situações tristes e adversas que acontecem conosco, ou até mesmo com aqueles que são próximos de cada um de nós. E aí nós ficamos imaginando como será um mundo sem essas adversidades. E é o que a palavra de Deus tem para nos oferecer. Ela mostra que Deus tem preparado para cada um de nós um mundo onde essas adversidades não existirão mais. E eu tenho essa esperança deste mundo chegar, e pelo que mostra a palavra de Deus, a esperança está muito quente hoje, porque ela mostra que Jesus está voltando para buscar os seus filhos, para viver neste mundo pela eternidade, sem essas adversidades que nós temos no dia presente, no dia de hoje. É isso que eu entendo pela esperança em si. Imagine você que tem a sua casa própria. Hoje você já tem a sua casa, hoje você já tem o seu automóvel, você já tem o seu título acadêmico. Agora tente voltar no passado, quando você estava caminhando, você estava buscando alcançar esse estágio. A esperança que você tinha. Você depositava ali toda a sua esperança para esse objetivo, não é verdade? Então tente imaginar agora, em cima do que o irmão Rogério falou, o irmão Djalma disse agora. Qual que é a nossa maior esperança? O retorno glorioso do Senhor Jesus. O que você está depositando? Ou o que nós estamos depositando nesse exato momento? Uma vez que essa esperança não foi realizada ainda, porque ainda estamos vivos. Mas vamos pensar nesse sentido. Você, no dia a dia, está colocando tudo que você pode para que essa esperança seja algo palpável, algo real na sua vida? Porque não é uma utopia, não é um lugar nenhum. Nós sabemos que essa esperança ela está bem próxima de acontecer. E aí, como você depositou todas as suas energias para que você conseguisse algo nessa terra, devemos colocar muito mais energia para algo que está na eternidade, que é a gloriosa volta do Senhor Jesus. Para mim, isso é esperança. Então, essa esperança que nós vamos falar aqui é a volta de Jesus, certo? E a gente percebe, estudando a Bíblia, que isso existe uma linha aí em toda a Bíblia, na explanação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falando aí da volta de Jesus. Aí a lição vem falando que tem por volta de 1845 referências bíblicas sobre a segunda vinda de Cristo, né? A gente estudando aí, a gente percebe que algumas pessoas buscaram, se aprofundaram em buscar esse conhecimento, de encontrar um momento, quando será a volta de Jesus. Nós sabemos que nós estamos no fim do tempo do fim, certo? Vocês concordam com isso ou não? Com certeza, sem dúvida. Eu costumo usar a referência do que a Bíblia coloca para a gente. E a Bíblia deixa claro em Mateus 24, principalmente Mateus 24, né, falando dos sinais da volta de Jesus. Mas ao longo da história tem sinais que são muito marcantes. Quando foi com relação ao período do dilúvio, nós percebemos que o mundo estava pervertido, depreciado de todas as formas na questão moral, sexual e tudo. Tá? Deus fez o quê? Interrompeu a história do mundo ali com o dilúvio. Permaneceu apenas e tão somente uma família. Você percebe que mais para frente acontece a mesma situação com uma região, a região de Sodoma e Gomorra. Deus veio e eliminou com o fogo ali também aquela região, com a mesma história. Estavam a perversidade sexual, moral e tudo. Tá? Deus veio e interrompeu a história. Você vai ver depois os cananeus, acontece a mesma coisa. O próprio povo de Israel, quando se corrompe, Deus também muda a história deles ali. E nós estamos vendo o mundo que nós estamos vivendo hoje. O presente momento que nós estamos vivendo hoje. Situações que nós há 10 anos, 15 anos atrás, não imaginávamos ser defesa pública. Nós estamos tendo aí plenários de autoridades e tudo mais, sendo usado para defender coisas de perversidades das mais variadas. Então nós estamos presenciando, sim, a volta de Jesus. Jesus está chegando porque está no momento exato da história, né, do cumprimento da volta de Jesus. Agora, basta você crer. Crer e aceitar, tenho certeza que vai fazer parte desse grupo junto com ele. Amém. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, ali no verso 12, Pedro ele exorta os seus seguidores, os que iam ler as suas cartas, a permanecer na verdade presente. Então, pegando o raciocínio que o Djalma trouxe aqui, a gente percebe que cada um dessas eras, desse tempo, ou desses momentos, tiveram a sua verdade presente. Noé teve a sua verdade presente.
Moisés teve a sua verdade presente, Josué e tantos outros. O próprio Abraão, cada altar que ele erigia ali, ele estava pregando a verdade presente, que existe um Deus criador, um Deus diferente do que os heteus, os amalequitas, os cananeus, os heveus adoravam. Então, ele tinha a sua verdade presente. E qual que é a nossa verdade presente hoje? É a mesma que desde Gênesis capítulo 3, verso 15. De que Jesus virá. Ele veio a primeira vez e virá a segunda vez com poder e grande glória. Então a gente crê piamente, viu, Rogério? Em cima da tua pergunta. A gente crê que Jesus está bem às portas. Não há dúvida. Tudo indica aí que ele está bem próximo. E quando ele deixar ali o seu roupão ali, deixar ali suas vestes sacerdotais, misericórdia. Eu só quero trazer um detalhe aqui. No verso áureo, você já disse aí no início, o verso áureo ele é muito interessante, porque aqui é a expressão de um povo, de umas pessoas que estão aguardando essa bendita esperança. E espero, Deus, que nós estejamos dentro desse contexto aqui. Eu oro para que esteja desse contexto. E minha família também, as pessoas a gente tem contato, mas só que por outro lado, lá em Apocalipse capítulo 6, no verso 15 até o 17, tem um contraponto ali, tem um paradoxo. E aí você que nos assiste pode depois aí pegar sua Bíblia e conferir lá. Lá diz que os reis, os poderosos, os ricos, os livres, enfim, todos aqueles que não estão depositando a sua fé, seus recursos, seus talentos nessa bendita esperança, vão pedir o quê? Que as montanhas, as cavernas, as rochas caiam sobre a sua face. Para o quê? Não possa contemplar a glória daquele que está no trono. Então veja bem, só finalizando aqui esse pensamento. Então vai ter duas classes de pessoas. Queira Deus que estejamos dentro desse contexto aqui de Isaías 25. Edinho, agora eu já vou jogar aqui pro Edinho, pro Djalma aqui também. Vamos lá. Então você está falando aí que vai ter dois grupos de pessoas quando Jesus voltar. Um estará com os braços erguidos, dizendo: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, que aqui é um texto que eu gosto muito aqui de Isaías 25, 9, que é o nosso verso para memorizar, né? E um outro grupo querendo se esconder, pedindo que as rochas caiam sobre ele. Misericórdia. O que vai fazer a diferença de estar com os braços erguidos, com um sorriso no rosto, ou então estar desesperado pedindo que as rochas caiam? É a escolha que você faz hoje. Não vai ser nesse dia que vai ser um plebiscito, onde vai ser perguntado quem quer ir, quem quer ficar. Não. A escolha está sendo feita hoje, nas atitudes que você faz no seu dia a dia. E é toda hora, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar e até dormindo, você faz essa escolha. A escolha de servir a Deus, de adorar a Deus. Se você faz essa escolha hoje, então a sua decisão está tomada lá para estar tanto de um lado quanto do outro. Naquele dia não haverá plebiscito, a oportunidade já se passou. Até de acordo com o que a palavra de Deus nos coloca, esse plebiscito que está acontecendo hoje vai ter um período onde ele não vai existir mais também, um pouco antes da volta de Jesus, ou seja, o tempo de escolha vai terminar, vai finalizar. E aproveite, porque hoje ainda há tempo. E sabemos disso, que a palavra de Deus está aqui nos convocando cada dia para o arrependimento, para aceitarmos a graça, para aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então o tempo é hoje, só. Eu gosto dessa referência que o Edinho usou, mas eu gosto de usar ela 1000 anos depois ainda. Porque a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai ter um grupo do lado de dentro e um grupo do lado de fora, ambos ajoelhados diante do Senhor. Ambos dirão a mesma coisa, só que o grupo de fora vai dizer algo a mais. O grupo de dentro e de fora vão dizer: Senhor, justos e verdadeiros são os seus juízos. Mas o de fora vai dizer: recaia sobre nós os seus juízos. Que nós estejamos do lado de dentro. Mas isso precisamos fazer escolha quando? Agora. Hoje. Agora é o momento. Às vezes ficamos brincando, deixando para amanhã, deixando, hoje o tempo está fácil, as coisas eu posso fazer o que quero e tudo mais. Mas a Bíblia diz bem claro: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação? A provocação foi falta de confiança em Deus, falta de que Ele virá. Sabe, tem pessoas que, não vai vir, se vier vai demorar e tudo mais. Falta de confiança em Deus é provocação à ira de Deus. Não deixe isso acontecer com você. O inimigo, ele sabe que ele está no corredor da morte. E quando a pessoa está no corredor da morte, é fatal ali
o seu fim. Ele sabe também que não pode mudar o futuro dele, mas ele todo dia ele tenta mudar o teu futuro e o meu futuro. Essa é a motivação dele. É tentar mudar o seu futuro. É fazer você levantar pela manhã e ter ali a oportunidade de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela noite que você teve, pelo dia que você vai ter, você vai fazer outras coisas. Então o inimigo ele tem de várias formas, né, trazer para nós outras decisões que não vão ao longo do dia ou ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nos favorecer no contexto de estar naquele grande dia, dentro dos muros da cidade celestial. Então, cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, meu irmão, com as escolhas que estamos fazendo. Porque o inimigo ele fez sua escolha e ele já está condenado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Nossas escolhas possam ser ali pautadas no assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E sempre lembrando, né, Dinho, Djalma, que nessas pequenas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, é que nos dão força ou fraqueza para a grande decisão. Exato. Né? Então, nós vemos aqui os grandes reformadores, aí, grandes estudiosos da palavra de Deus, da Bíblia, aqui, quando pegavam para estudar esse assunto aqui, enchiam seu coração de alegria, né? E é lógico que quando você olha para o mundo cristão, para os cristãos, é fácil entender por que a volta de Jesus é um motivo de alegria. É o fim de todo esse sofrimento, de angústia, né? Mas, por outro lado, só relembrando de novo aquilo que o Edinho tinha colocado aqui, por outro lado, tem aqueles que, se não aceitaram Jesus como seu Salvador, bate um desespero. Misericórdia. Né? Então, aqui, na verdade, essa promessa que Jesus fez, lá no Monte das Oliveiras, e ele subiu para os céus, que ele voltaria para os discípulos ali, fizeram grande diferença. Eu vejo assim, os discípulos saindo dali depois, não estavam mais com aquele temor, estavam com aquela ousadia na pregação do Evangelho, gostavam de estar, eu vou assim, trazer aqui bem para nós, assim, nos nossos dias hoje, gostavam de estar na igreja, Tinha prazer, gostavam né? da companhia dos irmãos, dos outros discípulos ali, os irmãos de igreja, né? Se preparando, porque eles tinham certeza que muito em breve Jesus voltaria. Sim. E eles tinham essa certeza, essa segurança de que Jesus voltaria naquele tempo, no tempo deles. Era a verdade presente deles, aquela. Exatamente. Jesus vai voltar. Vai voltar. Em nossos dias. E aí você vê depois Paulo falando a mesma coisa, lá em Tessalonicenses, falando, e nós, que estivermos vivos, né? né? Seremos levados. Levados Isso, juntos com aqueles que ressuscitaram. A Tal. esperança, Então vem trazendo tudo isso pra gente, né? Porque eu lembrei, até lembrando aqui agora, eu já vou colocar aqui também, Paulo, quando fala aqui para os irmãos de Tessalônica, né, os Tessalonicenses, né, muitos ali estavam com aquela esperança, com aquele vigor da esperança, e aí alguns iam morrendo e bateu um desespero neles, eles não tinham entendido direito ainda. Né? Se morreu, agora não vai ver Jesus voltando, né? E aí Paulo ele vem trazendo bem claro que não, pode esses que estão descansando no Senhor agora, eles vão, assim como nós que estamos vivos, eles vão ver Jesus voltando. Né? A hora que Jesus estiver voltando lá, eles vão ouvir a voz, vão sair das suas sepulturas e vão ver o nosso Deus e vamos encontrar com Jesus juntos. E você percebe que no final a verdade é do momento presente. Porque a pessoa, de acordo com o que a Bíblia coloca, morreu, ali terminou o seu estágio, né? Perfeito. O próximo lance que ele vai ter é justamente a volta de Jesus. Exato. Então o que Deus faz agora? Ele iguala todos os tempos num dia só. Todo mundo que morreu na esperança da volta de Jesus, todo mundo vai se levantar nesse dia, como se fosse o último dia de vida. Olha, eu estou levantando aqui da minha cama que fui deitar para dormir. E muitos foi assim. Tá? E agora estou dando de cara com quem? Com o meu Salvador. E olha que coisa linda que vai ser para este grupo. Porque a Bíblia diz que para o outro grupo vai ser um terror. Tá? Mas para esse grupo é interessante. A volta de Jesus vai ser algo maravilhoso. Não tem como expressar nos nossos olhos, na nossa fala e tudo mais, como será esse dia para esse grupo. E você percebe aqui que essa verdade presente, aqui cita nomes aqui na lição. Tá? Só gostaria de deixar claro aí para você, olha, a lição está baseada nesse livro, O Grande Conflito. E muitos de vocês receberam na sua casa
A Igreja Adventista tem feito um papel muito legal aí ao distribuir livros com mensagem de esperança para as pessoas e entregando de presente para você. E você teve o privilégio, muitas vezes, aí, de receber esse material na sua casa e você pode até conferir. Nós estamos estudando agora... Se não tiver, pode procurar uma igreja adventista. Exatamente. Pode procurar que sempre nós vamos ter alguma coisa para poder te arrumar. Além desse material, podemos arrumar outros também. Tá? Amém. Estudo dessa lição está baseado no capítulo 18 a 21 do livro O Grande Conflito. Tá? Jesus prometeu de voltar. Todos que ficaram para trás morreram nessa esperança. E a esperança não se acabou ali, porque quando Jesus veio, morreu na cruz, levantou no terceiro dia, ele trouxe a esperança de que todos podem ressurgir da sepultura. E ele garante que na sua ressurreição, todos nós que possamos vir a passar pela morte, poderão ser levantados no último dia também para viver com ele, basta crer. Independente, todos serão levantados. Em uma ou em outra ressurreição. Mas que sejamos na primeira se passarmos pela morte. E olha que interessante, as pessoas elas ficavam amarguradas, tristes, porque não perdeu a casa, não perdeu o animal, não perdeu uma posse. Não, elas ficavam assim porque perderam um ente querido. E na mente delas, o que será agora? Então, Paulo trabalha essa teologia, essa doutrina da ressurreição, nesse contexto. E ele fala, se Cristo, em algum momento, ele fala, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais o quê? Não, infelizes aí. Infelizes dos homens, porque não existe esperança. Sim. Então, ali Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele vai até aquelas pessoas e fala, a morte é um inimigo vencido. Ela vai ser jogada dentro do lago de fogo junto com o inimigo e seus anjos e, felizmente, com aqueles que escolheram seguir o inimigo. Então, Paulo, ele traz essa esperança da ressurreição e juntamente com Cristo. Então, nós devemos nos pegar. Interessante essa questão que o Djalma falou, a gente vê a justiça de Deus. Tente imaginar aquele que morreu, que já descansou, lá antes do Éden ser retirado da terra, antes da terra ser destruída pelo dilúvio. Tente imaginar que eles já descansaram no pó. Agora tente imaginar aqueles que vão falecer pouco antes da volta de Jesus. Vão ser, se forem justos, vão ser ressuscitados ao mesmo tempo. Olha que fantástico, como Deus é justo. Que privilégio, irmãos e amigos. Então compensa a gente depositar todos os nossos recursos, eu torno a repetir, nessa bendita esperança. Como o Rogério disse, por que bendita esperança? Porque você vai poder ver não só os entes queridos, amigos, que ao longo do tempo, infelizmente, desceram à sepultura, mas a maior de todas as esperanças, ver o próprio Senhor Jesus face a face. Isso não tem preço. Só uma coisa, Rogério, é importante a fala. Como Deus é justo, Edinho, você usou essa frase aí, como Deus é justo. Deus, na sua infinita justiça, ele programou algo para acontecer com todos juntos ao mesmo instante. A nossa justiça é tão falha que os homens criam teorias dizendo que um grupo vai ser levado especialmente antes e tal. A Bíblia diz que, inclusive, aqueles que morreram antes, todos eles serão ressurretos. Tá? Aqui em 1 Tessalonicenses 4, versos 16, 17 e tudo mais, tá? Falando que eles vão ser ressuscitados, e aí fala assim, depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles quem? Com aqueles que morreram. Não tem grupo especial que vai subir para o céu. Coitados daqueles que acreditam assim. A Bíblia deixa claro que não existe uma segunda chance. Quem tem tentado colocar essa ideia de uma segunda chance, uma segunda oportunidade, desde o começo, tentando deturpar ou desviar os seus olhos, é o próprio diabo, Satanás. Então, cuidado. Porque essa teoria de que há um grupo especial que vai ser levado para cá, vai ser levado para lá, vai ter uma segunda chance para outros e tudo mais, essa teoria não é proveniente da palavra de Deus. Pegam um texto da palavra de Deus, distorcem ele para poder fundamentar essa falsa doutrina que é pregada principalmente no mundo cristão. Tá? Tomemos cuidado com relação a isso, porque o que importa é o que está escrito na palavra. Jesus disse que vai ressuscitar os mortos e juntamente com eles, os que estiverem vivos, estarão sendo levados para o céu. Não se deixe enganar, tá bom? Amém, Senhor. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui da promessa que Jesus fez, da volta, que essa é a motivação nossa, né? Já foi metade do tempo. Nós cremos que é a bendita esperança, Isso, essa promessa aí. Exatamente.
nós estamos aqui agora no momento esperando o cumprimento dessa promessa, mas como devemos viver? Como devemos fazer? É simplesmente, quando eu falo de esperar, eu ficar aqui, ai, tá tranquilo, eu só vou esperar a volta de Jesus. Assim que é isso que o estudo falou aqui pra gente, porque nós vemos aqui, essa doutrina do advento é a tônica, né? É a nota tônica das Sagradas Escrituras, né? Vimos também que quando Jesus veio a primeira vez, poucos reconheceram ele como aquele que havia prometido lá o Messias, né? Que estaria conosco aqui, e poucos foram lá visitar quando nasceu lá naquela manjedoura, de modo simples, diferente do que muitos imaginavam. Mas agora fala que a segunda vinda, todo olho verá. E aí, meus queridos, eu posso afirmar com certeza que você verá, que eu verei, que nós veremos Jesus voltando. Né? Sim, certo? sim. Agora, a pergunta, A né? lição. É? Vamos lá, a lição A aqui. lição disso daqui. A lição aqui fala aqui, ó, no capítulo, na pergunta número 2, de que modo o Senhor voltará. Usa aqui Atos 1, 9 a 11, tá? Mas eu quero usar o verso 8. Porque quando você vê aqui Atos 1, verso 9 a 11, termina lá falando dos anjos que desceram, 2 varões de branco ali desceram. O que vocês estão gastando tempo olhando para cima? Esse mesmo que vocês vissem subir para o céu, dessa mesma forma, ou seja, visível, não tem nada secreto, dessa mesma maneira que os viste subir, ele também virá. Mas você pega no verso 8, nós temos que entender isso, porque o contexto é esse, tá? Jesus termina as suas palavras dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí no verso 9 continua, dito essas palavras, então ele começou a subir, a ascender ao céu. Percebe? Qual era o contexto aqui então dos anjos? Vocês estão perdendo tempo aqui olhando para cima, por quê? Filho, segue aquilo que foi a ordem de Deus. E qual foi a ordem? Para eles, no caso, a linha especial. Vão, se preparem, e depois vocês vão ser o quê? No verso 8, testemunhas. Então nós vamos esperar, mas nunca ociosos. De acordo com a palavra de Deus, no reino de Deus nós vamos trabalhar sempre. O trabalho, alguns ficam perguntando, né? Quem que inventou o trabalho? Quero pegar esse vídeo. Se prepara para dar de cara com Deus, que foi ele quem preparou, quem criou o trabalho desde o princípio. Desde o princípio. Aqueles que não gostam de trabalhar, nem precisam se esforçar bem para o céu. Tá? Porque lá vai trabalhar também, de acordo com a Bíblia, deixa claro isso. Tá? E ele desde o princípio colocou aqui também o quê? Nós vamos continuar aqui ativos, até mesmo porque o trabalho é uma bênção. O trabalho não te deixa enferrujar, o trabalho não te deixa desesperar, o trabalho não te deixa desacreditar naquilo que você tem confiança hoje. Mas se você ficar ocioso, amanhã, essa mesma crença que você tem não será mais a mesma. Será bem menor do que aquilo que você tem hoje. Por isso, o remédio que Deus nos dá para permanecermos em pé, para permanecermos firmes até o fim, é trabalhar, é se empenhar na causa do Senhor. E a recompensa virá lá na frente. E a nossa fé, enquanto você está envolvido, não irá diminuir, só irá aumentar. Porque é Deus quem vai todo dia aumentando a dosagem dessa esperança no seu coração. Quando você vai fazer um estudo sobre os reformadores, você vai perceber que eles alcançavam a luz para aquela época, a verdade presente para aquela época, e em cima daquela luz que Deus inseria sobre a mente deles por intermédio do Espírito Santo, eles trabalhavam, se desdobravam, suava a camisa, se gastavam na obra, muitos ficaram doentes, trabalhando, se dedicando. Esse deve ser também o exemplo que devemos seguir. Porque se de fato nós somos cristãos professos, professamos na bendita esperança, professamos crer na volta de Jesus, não podemos ficar de braços cruzados, de forma passiva. Porque isso vai ficar doente, vai ficar ansioso, vai ficar depressivo. Então quando você estuda a Bíblia, quando você ora e quando você sai, o ide, você pode ter certeza, você vai ter uma boa cabeça. Eu posso garantir para você vai ter uma cabeça boa, porque você vai estar fazendo a obra do Senhor e o Espírito Santo vai estar com você. É a promessa de eis que estou convosco todos os dias. A gente pega esse texto, Rogério e Djalma, e você que nos assiste aí, e acha que, imagina que é para todos.
É para aqueles que estão se dedicando e sendo instrumento na obra de Deus. O Espírito Santo está com aqueles que estão se dedicando. Aquele que não está nem aí, ó. Uma coisa que o inimigo colocou, e até hoje, infelizmente, essa falácia ela permeia aí o cristianismo, é que a criatura pode ser onisciente. Pode ter os atributos de Deus. Jamais teremos os atributos de Deus. Porque o dia que eu tiver a onipotência, a onisciência, a onipresença, eu vou ser igual a Deus. Eu nunca vou ser igual a Deus. Ele lançou essa mentira, essa falácia lá, e até hoje. Então, muitas pessoas, alguns líderes religiosos, a gente vai depois, vai dar tempo talvez de falar aqui de Miller, Então, não, das 2.300 tarde de manhã, que é importante esse assunto aqui para os nossos dias. A gente percebe que eles tinham uma interpretação e por causa da sua limitação, porque não são oniscientes, não sabem tudo, eles erraram em algum momento. Então, que não caiamos nesse erro. Continuemos estudando a Bíblia, o Espírito de Profecia, trabalhando na causa de Deus, levando esse Evangelho, como o Djalma disse aqui, ser testemunhas, trabalhando na causa do Senhor. Bom, eu sei que se a gente quer estar 18 minutos. pronto quando Jesus voltar, que é essa bendita esperança, a gente precisa estar envolvido mesmo. Isso não tem desculpa para isso. Não tem um meio termo. Né? A gente tem que estar se preparando e pronto. Permanecer pronto. E aí a gente começa a olhar aqui, a lição traz aqui sobre aquele momento quando o Guilherme Miller começa lá no século XIX, né? Estudar a Bíblia. Vamos lá, Guilherme Miller é uma pessoa que ele tinha um conhecimento, né? Depois parece que ele deu uma distanciada e deu aquela esfriada, e ele percebeu que tudo aquilo que ele estava buscando com os amigos dele, ali, aquilo não preencheu em nada, aquele vazio que ele sentia. E aí ele começa a voltar, ele começa a estudar a Bíblia de novo, e aí a gente percebe assim que o Espírito Santo chegou até ele e começou a abrir a mente dele, que quando ele estudava a Bíblia, começou a ter um entendimento e ele viu em Jesus ali aquele ser que foi capaz de dar a vida por ele, que amava ele mais do que qualquer coisa, né? Ele chamava assim de meu amigo Jesus. E isso é A exatamente. expressão que ele usava era essa. Era esse mesmo, verdade. Meu amigo Jesus. E aí ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a usar ali os métodos de interpretação, de estudo, que é o que a gente usa também, que é pegar verso por verso, né? E aí pegar uma parte que está difícil de entender com outra parte que elucida aquela parte, né? A interpretação, deixando a Bíblia se auto-esclarecer, né? E aí ele chega num momento ali que ele começa a pesquisar as profecias também. Isso, né? se deparou, né? Que é o tempo aqui que é os 2.300 tardes e manhãs, que é a linha profética mais longa que tem na Bíblia. Na Bíblia. Né? E você vê que quando ele começa a estudar, ele vê que Deus, assim como Deus já tinha cumprido fielmente, assim, sem nenhuma margem de erro, tudo que estava profetizado, ele falou, pá, então, mas peraí, se até aqui Deus cumpriu exatamente tudo, bateu todas as informações, e eu vou chegar aqui fazendo as pontas aqui, eu vou chegar aqui da volta de Jesus. Né? O que a gente pode tirar de lição aqui diante de Guilherme Miller estudando a Bíblia aqui? Então, primeiramente, o princípio de Guilherme Miller, correto. Ele aprendeu com a Bíblia que as interpretações elas só podem vir de acordo com a Bíblia. E isso é uma situação que nós vamos analisar hoje. Porque hoje nós temos, acredita-se, em torno de 40 mil religiões cristãs no Brasil, só no Brasil, sem contar em outras partes do mundo, tá? E cada uma tem a sua verdade. Mas nós vemos lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nenhum momento Deus diz que é a tua igreja, que é a igreja do outro, que é a igreja aqui lá, não sei o que. Não, Deus diz que a palavra de Deus é a verdade. Ao estudarmos a palavra, nós vamos ver que nas profecias, os símbolos, nós vamos encontrar na própria profecia o significado. Isso é muito fácil ao estudarmos o princípio verso por verso, e Bíblia por Bíblia, tema por tema, nós vamos conseguir encontrar os significados dentro da própria Bíblia. Então, eu não preciso encontrar uma mente brilhante que possa me decifrar os significados da Bíblia.
E aí nós pegamos pessoas aí que, porque esse significado e viaja na maionese para um lado, para o outro tal. Mas vamos ver o que a Bíblia coloca. E aqui mesmo na lição coloca algumas situações. As bestas representam reis ou reinos, que está em Daniel 7, 17 a 23. O vento representa destruição ou até mesmo guerra, que está em Jeremias 49, 36. A água representa povos ou nações, Apocalipse 17, verso 15. E isso tudo está na própria Bíblia. Se você pega lá capítulo 12 de Apocalipse, quando fala do dragão, no mesmo verso que fala, usando o símbolo de dragão para Satanás, fala que é Satanás, a antiga serpente claro. e tudo mais. Já no próprio verso, já deixa. Já O revela. grande erro que se tem tido hoje é as pessoas procurarem o significado dos símbolos na mente brilhante de pessoas. Nós temos que procurar os significados na palavra de Deus, mesmo que dê um pouco de trabalho. E aí fica o princípio do eunuco. O eunuco não sabia, o Felipe correndo do lado, entende o que lês, como posso entender se não tem quem me explica? De repente Deus pode usar alguém para poder te ajudar. Djalma, antes do Edinho falar aqui, Não. é uma coisa aqui também. Busque você na sua Bíblia. Não fique para, eu ouvi alguém falar que... Não. Busque você as informações. Acredite no que você está estudando, lógico. Toda vez a gente acredita assim, né, Edinho, Djalma? Quando vamos estudar a Bíblia, oramos para que o Espírito Santo, assim como ele inspirou esses homens santos a escrever, agora nos ilumine a entender. Só um detalhe aqui, Rogério, quero finalizar essa situação. Lembrando o seguinte, Deus usou Guilherme Miller para essa mensagem no momento que ele usou. Só que é o seguinte, você pode perceber como nós humanos ainda podemos se equivocar. Só que até isso, o erro humano já estava previsto. Porque quando você pega aqui Apocalipse 11, verso 9, você vê que tem uma visão do anjo que ele fala lá para João, pega o livro aí e coma, devoram. Na sua boca vai ser gostoso como mel, mas no seu estômago vai ser amargo como um fel. E João fez isso conforme está aqui na visão, é claro, tá? E ele comeu, na boca foi delicioso de espumar, sabe? Mas quando bateu no estômago, aquilo contorceu. E que livrinho que aqui a palavra está apontando e falando? O próprio livro de Daniel. Aquele livro que havia sido fechado, cerrado, porque era para o tempo do fim. E desde que Jesus ressurgiu, nós já estamos vivendo esse tempo do fim. E aqui na visão vem dizendo do quê? Que alguém ia entender esse livro. E ao entender o livro, ele ia se equivocar com alguma coisa e na boca ia ser bom. Olha, a volta de Jesus, meus irmãos, para aqueles que entendem o que vai ser aquilo que Deus tem para te oferecer, não tem coisa melhor. Mas ele marcou data, aí está um erro que a Bíblia coloca claro. O dia e a hora da volta de Jesus, ninguém o sabe. Mas na ansiedade de ver toda aquela desgraceira acabar. Lembre bem, Guilherme Miller, nós não falamos aqui, foi um homem de guerra. Ele foi para a guerra, capitão de guerra, capitão do exército e tudo mais, foi um homem de guerra. Ele viu desgraças que você talvez nunca vai ver. E agora ele olha e fala que Jesus está voltando para acabar com tudo isso. Com certeza tinha amigos que ele perdeu e ele gostaria de tê-lo ao lado. Jesus está voltando. E essa foi a grande esperança, foi o mel que bateu na sua boca. Mas quando chegou na data que ele, nem foi ele quem marcou, foram outros dois amigos dele que marcaram, e ele veio aceitar essa data próxima ali, mais ou menos um mês antes, tá? No dia 22 de outubro de 1844. Quando chega esse dia, a grande decepção foi o bater no estômago, que foi amargo como fel. Tá? E tudo isso estava previsto na palavra de Deus que iria acontecer e aconteceu conforme a palavra. Deus sabe tudo antes de acontecer. Mas em nenhum momento houve erro de Guilherme Miller. O erro que houve foi na compreensão do fato, do que estaria acontecendo. Quando ele fala da purificação da terra, a purificação do santuário, ele imaginava ser a terra. Mas nós vemos aqui, de acordo com o princípio bíblico, que não. Na realidade estava tendo uma passagem do santo para o santíssimo no santuário celestial. Cuidado. É por causa disso que dizem que a igreja adventista é uma seita. Tá? Mas lembre bem, a Bíblia diz que tem um santuário no céu, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele está lá intercedendo por nós. Se você acredita que isso é algum ritual, se você acredita que isso é alguma coisa que te liga a alguma seita, cuidado. Porque nós precisamos de Jesus no santuário para interceder pelos nossos pecados. E qualquer dúvida está aqui, Hebreus 8, Hebreus 9, fala claramente no santuário celestial. Você pode conferir na sua Bíblia, que está aí. Bíblia católica, evangélica, qualquer uma, é tudo igual, tá bom? Em suma, nosso querido irmão Guilherme Miller, ele fazia parte da profecia também. Porque ele fazia parte da igreja de Filadélfia. São as 7 cartas do Apocalipse. Então, ali o contexto que girava no século XVIII, início do século XIX, se a gente for ver,
é a igreja de Filadélfia, a sexta carta de Apocalipse. Para a igreja de Apocalipse, para a igreja de Filadélfia. E qual que era a seguinte carta? A igreja de Laodiceia. Então percebe, irmãos? E nós sabemos que no dia 20 de fevereiro, General Berthier, ele entra em Roma, a mandado de Napoleão, e ali dá início ao fim dos dias. De 1798. Eu lembro quando o Rogério, eu tinha vindo de São Paulo, eu já tinha retornado, em 2011 eu fazia uma série de Daniel ali no Martani. Sim. E numa das noites ali, você falou sobre o fim dos tempos. Que em 1798 se inicia ali, alguns acreditam, não sei onde viram isso ou leram, que o fim dos tempos inicia em 1844. Não, segundo a história, nós somos historicistas, né? Nós fazemos a interpretação historicista, porque existem 4 tipos de linhas, não é verdade? Interpretação das profecias, que é o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos e temos uma linha historicista. Ah, é para confirmar a profecia? Vocês vão na história? Não. A história confirma a profecia. Então a gente crê dessa forma. Voltando para Miller aqui, ele nos dá um exemplo tremendo, irmãos. Ele gostava muito de ler. E o Rogério aqui, em algum momento, falou assim, estude a Bíblia por você mesmo. Não espere ouvir da boca de um pastor, da boca de um líder religioso. Eu lembro que estudava com uma pessoa de uma denominação aí, não vou citar o nome, e nós chegamos ali num estudo que fala sobre alimentos. Aí estudamos ali aquele assunto e ela ficou meio assim. No outro estudo a gente teve, ela chegou e falou, olha, irmão, eu quero agradecer você, viu? Porque eu falei com o meu pastor, e ele falou assim, olha, os adventistas do sétimo dia, eles estão certos, viu? Esse tipo de carne não deve comer, porque está na Bíblia. Aí eu percebi uma coisa interessante ali. O meu pastor falou, mas eu mostrei para ela na Bíblia, o assim diz o Senhor. Então tomemos cuidado com tudo que é falado no púlpito. Tá? Tomemos cuidado. E aqui, Guilherme ele nos dá um grande exemplo. Eu tenho aqui o pote com mel e eu tenho o favo do mel. O que para mim é mais interessante? O pote com mel ou o favo? Eu vou mexer no favo, eu posso levar algumas picadas ali. E o trabalho que eu vou ter para tirar o mel? O pote está mais fácil, então eu vou com a colher ali. Então tem muitos cristãos assim hoje, que vão diretamente no pote, ao invés de ir para o favo, que é estudar a palavra ali dia a dia, buscar por si mesmo. Lá em Jeremias capítulo 15, 16, fala, achadas as suas palavras, o que o profeta faz ali? Logo as comi. As suas palavras foram um gozo para a minha vida, para o meu estômago, para o meu paladar. Então a gente deve agir dessa forma, estudar a palavra por nós mesmos. É claro que tem pessoas que têm dificuldades, não vou aqui isentar isso. Mas se você pode e você se acha capaz, busque orientação, procure estudar por você mesmo. Não espere ouvir, eu ouvi fulano falar, eu ouvi ciclano falar. Está tudo revelado aqui, está em Deuteronômio 29, 29. Tudo que é necessário para a nossa salvação, Deus já revelou na sua palavra. Com certeza. Eu vou só citar aqui uma coisa. O Djalma falou um negócio aqui que acho que é bom a gente frisar isso, né? Guilherme Miller, quando ele estuda ele acabou concordando, então eu vou falar assim, que ele acabou aceitando também, ele estava certo na data, mas ele estava errado no evento, correto? Então, aí alguns falam que a Igreja Adventista já marcou data, isso, veja bem, Guilherme Miller não era nem Adventista, assim, no conceito assim, de membro da Igreja Adventista, porque não existia Igreja Adventista ainda. Ele era membro da Igreja... 1863. A Igreja Adventista surge em 1860. Como Igreja Adventista. Como igreja. Mas, e esse desapontamento que ele estava errado no evento, foi em 1844. Isso. Certo? Longos. É claro que a Igreja Adventista surge deste evento. Porque, na verdade, eles já eram eles, mesmo estando em suas respectivas igrejas... Aquele que há de vir, né? Aquele que eles já acreditavam, já eram adventistas porque acreditavam na volta de Jesus. No advento. Isso, advento. Mas aqui, o que eu quero deixar bem claro, por que eles erraram ali, quando eu vou falar, porque não foi ele sozinho. Por que eles erraram no evento? Devido à tradição. Sim.
Daniel ele errou também na compreensão, porque quando ele leu 2.300 tarde de manhã o santuário seria purificado, que santuário que ele imaginou que era? Lá de Jerusalém. Que estava destruído. Então, daqui a algum tempo, esse santuário vai ser restaurado, vai ser novamente purificado. Os discípulos erraram também, porque esperavam um Messias guerreiro, glorioso, vitorioso. Tudo ali dentro do contexto da cultura daquela época. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Porque na época de Miller, o que era o santuário? Era a terra. Era a terra. Era o costume ali dos líderes, das pessoas da época. Então, o santuário é esse planeta aqui. Então, ele deixou se levar por essa cultura, por esse pensamento, por essa ideia. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Quais são as ideias que permeiam hoje a nossa sociedade? Quais as ideias que estão adentrando dentro da nossa igreja? Dentro do rol da igreja, dentro do seio da igreja? Devemos tomar cuidado com isso. Nos preocupar com esse detalhe aí. Porque eu estou com o título de um sermão que diz assim, instruídos, é interessante, mais surpreendidos. Como pode você ser instruído e ao mesmo tempo ser surpreendido? É possível. Sim. É possível. E a Bíblia tem vários exemplos, não quero me demorar aqui, mas a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram instruídas, mas infelizmente foram surpreendidas. Então devemos tomar cuidado com isso. E colocando aqui, quando a gente fala das 2.300 tardes e manhãs, nós estamos falando de 2.300 dias, que dentro de profecia não são dias literais. Traz o princípio dia-ano. Então são 2.300 anos. Eu faço questão de frisar aqui porque, rapaz, a gente começa a ver algumas coisas aí. Uma vez conversando com um amigo aí de uma outra denominação, rapaz, o pessoal faz uma confusão com tudo isso. E é uma coisa assim, se você for pegar pelo mesmo princípio que o Guilherme Miller fez aqui, de estudar a Bíblia e deixar que a Bíblia se interprete, não tem como fazer essa mistura que o pessoal faz aí. É verdade. O pessoal coloca umas coisas aqui, umas invenções humanas aqui, que eu vou te falar, que você fica olhando assim, você fala assim, misericórdia, Senhor. Não é? Eu espero que, se você tem essa dificuldade de entender essa parte aqui, essa linha de tempo profética mais longa que tem na Bíblia, esses 2.300 anos, quando começou, quando termina, né? O que aconteceu nesse intervalo aqui, por que a gente tem a certeza de que começou nesse tempo, né? São ideias, Rogério, como o Djalma bem disse em algum momento, que não se sustenta pela palavra. Não. Se você vai para a Bíblia, você vai perceber que não vai ter sustentação, não vai ter alicerce, ela vai desmoronar, ela vai ruir. Você quer ver um fato disso aí? Eu não sei se alguns tenham dificuldades aí, mas vem lá o pós-milenismo, pré-milenismo e o amilenanismo. Poxa, enroscou a palavra. 3 frentes, 3 ideias. E qual delas se sustenta? Amilenismo. Amilenismo. Tá? Isso. Então, por que eu estou falando isso aí? O pós-milenismo, todo mundo acreditava que esses 1000 anos vai acontecer, tipo assim, antes da volta de Jesus, né? Então, por isso que fala pós, depois desses 1000 anos que Jesus vem, né? E eles acreditavam que a Terra entraria num período de calma, de paz mundial. E aí você vai entrar, que as pessoas começam a perceber que tudo aquilo que eles estavam falando ali, que estava tudo levando ali, aí depois, em seguida, vem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí eles desanimam disso. Veio para arrebentar essa ideia, jogar por terra. E aí eles começam a voltar para o pré-milenismo. O que é isso? É acreditar que Jesus volta antes desse milênio. Né? Eu estou apressando já que eu estou vendo que o tempo já foi. O tempo acabou. O Djalma falou que vai passar dos 50 minutos, não tem problema a gente passar um minutinho, né? Mas o pré-milenismo, que é também o que a Igreja Adventista acredita, porque Jesus volta e depois esse período de 1000 anos vai acontecer com os salvos já no céu, né? É o intervalo aí entre a primeira e a segunda ressurreição, né? Sim. Então, e aí o que vai estar acontecendo com tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque muitas vezes a gente não vai ao princípio de interpretação que a Bíblia deixa claro para a gente, e a gente faz essa confusão toda. É o ser humano fazendo a confusão. E eu estou chegando nesse ponto por quê? Aqueles que acreditavam que haveria 1000 anos de paz antes da volta de Jesus, percebeu que isso caiu por terra. E a Bíblia deixa bem claro que
próximo à volta de Jesus, esse mundo estaria um caos. Não estaria um período de paz, A né? ideia de paz, a ideia de tranquilidade, de alegria, ela é bíblica. O milênio, ele é bíblico, Sim. mas não na terra. Não é na terra. É assim que eles ensinavam, É. mas no céu. E aí a gente instrui as pessoas, e as pessoas elas são desafiadas, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem medo de crescer. Porque às vezes crescer dói. Vê uma criança, começa a andar, a gatinhar primeiramente, depois começa a andar, deixar do peito da mãe. Tudo isso dói, tudo isso traz um certo impacto emocional para a criança. Então crescer dói. A nossa igreja não tem medo de crescer, ela está com as portas abertas, pode entrar qualquer tipo de pessoas ali. Pode entrar pessoas para tentar dialogar de um jeito educado, de um jeito cortês sobre as profecias. Vamos dialogar, vamos debater dentro de um princípio cristão. Então nós não temos medo desse contexto. Por quê? Porque nós temos a Bíblia como a nossa base de fé, somente a Bíblia. E se a Bíblia ela estiver falando alguma coisa contra a vontade da pessoa, nada podemos fazer. Vou falar. Nada podemos fazer. Entendeu? Então, ela que trate com quem escreveu a Bíblia, ou quem iluminou a pessoa para escrever a Bíblia. Então, quando você vai para a Bíblia, você tem ali base, você tem sustentação. E essas ideias de aminalismo, pré-aminalismo, milerismo, isso aí não tem, pós-milerismo, isso não tem base bíblica. Balajão. Eu só quero me ater aqui aos títulos aqui da lição de quarta e quinta-feira, que já terminou nosso tempo, já estourou e tudo mais, tá? Eu falei brincando de passar o tempo e acabou estourando. Profecia tá? se cumpriu. Quando nós vemos aqui os 2.300 dias, Daniel 8,14, nós vemos lá 2.300 tardes e manhã, uma linguagem que já vem sendo usada desde Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, quando fala assim, haja luz e houve luz, e foi então o primeiro dia, houve tarde e manhã o primeiro dia, depois houve tarde e manhã o segundo dia. Esse princípio já vem sendo colocado. Período tarde na Bíblia se refere a nada mais, nada menos do que o próprio período noturno. E manhã, o período inteiro do dia. Com a mudança do calendário do ano 1000 para cá, então nós temos aí a parte da manhã das 6 até meio-dia, da tarde de meio-dia até às 6 da tarde. Mas no princípio bíblico, tarde é o período noturno, e o povo judaico, o povo de Israel, Daniel estava muito bem acostumado com essa ideologia, com essa teologia, tá? E quando ele entende lá 2.300 anos, de imediato vai ter, ele desesperou, como o Edinho colocou ali, ele desesperou. Por quê? E havia uma promessa de que eles voltariam do cativeiro no final de 70 anos. E agora tem mais 2.300 anos pela frente. E ele ficou doente. A Bíblia relata isso, tá? Quando você pega também o princípio de ano, nós usamos aqui a referência de Números 14, 34, também Ezequiel, também que fala sobre o mesmo assunto, ele fazendo a referência aqui do tempo que andou em Canaã, vigiando lá por 40 dias, por cada dia um ano. A mesma coisa no tempo profético acontece, por cada dia um ano. Então 2.300 dias se referem a 2.300 anos. Alguns querem dividir esses 2.300 dias pela metade, em 1.150 dias, porque usam o princípio de manhã e tarde, que é usado de 1000 anos para cá. Só que o princípio bíblico não está usando esse calendário dos homens, usa o calendário bíblico. O calendário bíblico ele não tem essa referência do período tarde como o período meio-dia para frente. Tá? Depois aqui nós vemos que a lição fala sobre a linha profética, a linha de tempo mais longa. Quando foi que começou a contagem desse período? A Bíblia lá fala, dá uma característica, quando seria reconstruída, quando seria reedificada a cidade de Jerusalém. Quando saiu o decreto, né? Quando saiu o decreto. Teve 3 decretos, tá? Mas um era para reconstruir o muro, outro para reconstruir o templo, tal, mas outro foi para reconstruir a cidade, trazer a ela autonomia para a cidade. A cidade agora passou a ser uma cidade. Até nos nossos dias, hoje, para ser município, você precisa ter algumas características que sejam preenchidas para que você possa ser, a região ser reconhecida como município. Senão vai ser um bairro de uma cidade, mesmo que seja retirado a um distrito de uma cidade. Tá? E a mesma coisa aconteceu com aquele tempo. Então, no ano 457, saiu o decreto restituindo a autoridade. Antes de Cristo, certo? Antes de Cristo, isso. Restituindo a autoridade para a cidade de Jerusalém. No capítulo 9 de Daniel, explica que os 490 anos iniciais estavam determinados sobre o teu povo. Estava falando com quem? Com Daniel. Qual que era o povo de Daniel? O povo de Israel. O princípio, dia ano, 490 anos aqui no caso,
ele se apontava para esse período que aconteceria exclusivamente com eles. Uma oportunidade que Deus estava dando para que eles continuassem sendo o povo escolhido de Deus. Mas fala na Bíblia, claro, que dentro desse período viria um ungido, Jesus seria ungido, foi ungido no seu batismo pelo Espírito Santo. Na metade da última semana, faria cessar o sacrifício, é quando Jesus morre. A partir da morte de Jesus, nós não oferecemos mais sacrifício. Por que não oferecemos mais sacrifício? Porque o verdadeiro sacrifício foi oferecido. Então nós vemos se cumprir dentro desse quesito de teologia, de entendimento da palavra de Deus, dos 2.300 anos, como tarde, período noturno, e como manhã, período diurno. Não se encaixa com essa metade de 1.150 dias, que alguns querem colocar, voltando lá para Epifânio, para não sei quem, não se encaixa com nada disso. A Bíblia deixa claro até o tempo que iria acontecer depois. E depois esses 1.810 anos, que termina lá em 1844, com o Guilherme Miller no final. Lembrando, estava dentro da profecia bíblica, que a decepção iria acontecer. E pela vontade de ter o melhor. Não foi por algo ruim para conduzir pessoas à perdição ou algo parecido, não. Muito pelo contrário. Foi tentando conduzir a salvação. E mesmo assim, ali é uma profecia mostrando que teria o surgimento de um novo povo. De um povo que viria para pregar a mensagem, para anunciar o evangelho para todo mundo. Tá? E esse povo surgiu a partir de 1844. Veio ter a sua instituição com o nome Adventista do Sétimo Dia a partir de 1863. Mas surge dessa decepção que está profetizada aqui. Eu posso dizer, a Igreja Adventista surgiu de uma profecia. Alguns dizem que é uma seita porque incomoda quando nós falamos da Bíblia e usamos a Bíblia apenas e tão somente como nossa referência de fé. Isso é incômodo para muitos desde o princípio. Aqueles que usam a palavra foi um incômodo para Satanás e para o inimigo do povo de Deus. Sempre foi assim. Então isso não vai nos incomodar, muito pelo contrário. Vamos continuar anunciando para esses também que Jesus está vindo para buscá-lo também. E deixamos claro, nós adventistas não somos exclusivistas. A Bíblia deixa claro que há um povo de Deus em todos os lugares. E Apocalipse 18, verso 4, diz isso claramente. Diz que no meio da Babilônia, e essa Babilônia nada mais é do que um complexo religioso que deturpa a palavra de Deus, ele diz que no meio da Babilônia há um povo de Deus, mas ele faz um apelo ali. Deus fazendo um apelo para esse povo. Sai dela, povo meu. Confira na sua Bíblia. Apocalipse 18, verso 4. Tem um povo no meio da Babilônia e Deus dizendo para você, sai dela, povo meu, para não ser cúmplices nos flagelos que cairão sobre a Babilônia. Se você não sair, Deus tem um chamado para você para hoje. Mas se você não sair, tenho certeza que a recompensa será a mesma dessa grande Babilônia. Sempre quando acontece alguma coisa na terra, dentro do contexto profético, acontece no céu. Em 1844, 22 de outubro, a gente já falou maciçamente sobre essa data, Jesus ele sai do santo e vai para o santíssimo. Isso aconteceu no céu. O que acontece na terra? Começa um grande movimento, um movimento profético. Os remanescentes que são chamados para cumprir o que está em Isaías 56, 12. Quer fazer o quê? Restaurar os muros das antigas veredas. E nós cremos que somos esse povo profético. Um dia estivemos em Babilônia e fomos chamados, convidados a sair, a nos retirar desse sistema religioso falso. E hoje fazemos parte desse momento profético. Então o que aconteceu ali com o Guilherme Miller e também com Daniel é interessante, irmão. A gente vê aqui, do capítulo 8 até o capítulo 9 de Daniel, são 13 anos de diferença. Quando ele recebe ali a visão dos dois, do bode e do carneiro, que simboliza o santuário, que eram animais que eram usados na cerimônia do santuário, até o capítulo 9, que o anjo Gabriel ele recebe a ordem para dar ali a explicação, se passaram 13 anos. Imagine você ficar 13 anos ali angustiado para querer saber, e aí, vai acontecer? Eu vou entender, não vou compreender? A mesma coisa com Miller. Quando ele descobre, dentro da profecia, que Jesus, na mente dele, que o santuário seria purificado, ele demorou 13 anos para sair, para pregar essa verdade. A verdade presente dele naquele momento ali. Aquela era a verdade para eles naquele momento. Agora eu quero perguntar para você aqui. Já é o final, né? Nosso tempo já acabou faz tempo, a consideração, né? Minha consideração para você agora que nos assiste. Em qualquer momento da sua vida. Quanto tempo você vai esperar para tomar uma decisão? De ir para a Bíblia. De ser um homem, uma mulher de oração.
de deixar ser usado pelo Espírito Santo, permitir ser um instrumento poderoso na causa de Deus. Você vai demorar? Você vai ficar postergando, adiando, até quando? Cuidado, talvez você não possa ter tempo. Então não espere para amanhã o que você pode fazer agora. Se você tiver a oportunidade de aceitar agora esse convite, aceite. E você vai perceber que você vai ser a mulher, o homem, o jovem, o adulto, a criança, ou seja, a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque você está se preparando para a bendita esperança. Esse é o meu sincero desejo para você e para cada um de nós que estamos aqui. Amém. Meu amigo, nós passamos aqui mais de 10 minutos do tempo programado, né? Agradeço a tua companhia. É lógico que aqui eu vou pedir para que você continue estudando a tua Bíblia aí, busque você mesmo o estudo aí da tua palavra e que Deus te abençoe. Amém. Até um outro momento. Amém. Amém.